Temos aqui uma questão curiosa, uma questão de geometria, em que não é fácil perceber onde está o ponto de partida. Ela diz o seguinte: pegue um triângulo, chame A, B e C seus lados, pegue as alturas, calcule os inversos das alturas e forme um outro triângulo cujos lados medem 1 sobre a altura relativa ao lado A, 1 sobre a altura relativa ao lado B, 1 sobre a altura relativa ao lado C. A questão pede para mostrar que esses dois triângulos são semelhantes, ou seja, proporcionais. O ponto de partida não é fácil de achar. A melhor maneira de encarar esse problema é o seguinte: é observar o que significa o produto de um lado pela altura correspondente. Lado A multiplicado pela altura relativa ao lado A. Você concorda que isso daqui significa o dobro da área do triângulo? Claro, não é? Base vezes altura sobre 2 é a área. Então, base vezes altura é o dobro da área. Porém, a área, ou o dobro da área, não depende de que lado você considera como base. Então, se eu calcular o produto B vezes HB, eu estou calculando o dobro da área também. Da mesma maneira, o produto C vezes a altura relativa ao lado C é o dobro da área também. Então, um lado multiplicado pela altura correspondente dá sempre o mesmo valor. Agora, observe que essa relação pode ser escrita assim. Vou passar esse HA para o denominador escrito assim, ó, 1 sobre HA. Esse HB vou escrever embaixo, 1 sobre HB. E a terceira, C sobre 1 sobre HC. E a questão termina aqui. O que essa relação diz? Que o triângulo de lados A, B e C é proporcional, ou seja, semelhante, ao triângulo cujos lados são os inversos das alturas. A questão é somente isso, mas merece uma observação para você que está estudando. Imagine que alguém te pergunte: existe o triângulo cujas alturas medem 3, 4 e 5? O triângulo cujos lados medem 3, 4 e 5 é o mais conhecido do mundo, não é? O triângulo retângulo e tal. Mas será que existe um triângulo cujas alturas têm essas medidas? Ora, para descobrir isso, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Então, existirá um triângulo cujas alturas meçam 3, 4 e 5, se existir um triângulo cujos lados medem 1/3, 1/4 e 1/5. E será que existe esse triângulo? É fácil ver, né? Um triângulo existe se e somente se o maior lado for menor do que a soma dos outros dois. O maior lado é 1/3. Será 1/3 menor do que 1/4 mais 1/5? Ou seja, 1/4 mais 1/5 dá 9 sobre 20. Escrevendo essas duas frações com denominador
60, 20 sobre 60 é menor do que 18 sobre 60? Resposta: não. Então, não existe um triângulo cujos lados meçam 1/3, 1/4 e 1/5, consequentemente, não existe um triângulo cujas alturas tenham essas medidas 3, 4 e 5. É apenas um complemento interessante para essa questão de tamanho reduzidíssimo. Terminamos aqui.